Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o John Santiago, né? E nesse vídeo vamos falar aí sobre essa provável escalação do clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Vamos falar aí sobre essa provável escalação do Mengão no jogo de hoje à noite, sábado à noite, às 8 da noite no estádio do Maracanã, entre Flamengo e Cuiabá. Flamengo aí que joga pela liderança, pela permanência da liderança, né? Então, hoje a vitória é fundamental para que o Flamengo consiga aí, além de se manter na liderança do campeonato, né? Tentar fazer uma gordura lá na liderança, né? E com o objetivo de conseguir, né, esse título, né? Claro que é muito cedo falar sobre título de campeonato brasileiro, né? Mas se o Flamengo continuar com essa pegada até o segundo turno, tem tudo para levantar a taça, né? E isso com jogadores poupados aí, o Pedro que foi poupado na partida contra o Atlético Mineiro, né? Ficou no banco de reservas. E quem começou jogando foi o Carlinhos, né? Que inclusive fez até gol e deu uma entrevista no pós-jogo ali muito emocionante ali, né? Falando do luto, né? Sobre o falecimento da sua mãe há 2 semanas atrás. Ele que ainda vive um luto, né? Pela perda da mãe. Então foi realmente uma entrevista ali muito emocionante ali, comovente, né? Essa situação que muitas pessoas às vezes não têm consciência e conhecimento da vida particular, não só dele, mas de muitos jogadores ali que às vezes está passando por algum momento difícil, uma situação, algo pessoal ali, familiar dele, que nem sempre é divulgado, né? Pelo clube, pela imprensa, né? Então, realmente foi uma entrevista muito comovente ali, né? E às vezes as pessoas criticam, né, o jogador por não estar vivendo um bom momento, né? Uma boa fase, mas temos que entender que jogadores também, assim como nós, somos seres humanos, né? Então a gente precisa aí estar do lado do Carlinhos, apoiá-lo nesse momento delicado, nesse momento difícil, né? Ainda está tudo muito recente, né? Como ele falou há 2 semanas atrás, ele perdeu a mãe dele, então realmente, né, os nossos sentimentos aí para o jogador Carlinhos do Mengão, né? Toda a nossa força, todos os nossos sentimentos, né? E que Deus conforte o coração não só dele, mas de toda a sua família, né? Então, vamos falar aqui sobre a provável escalação do Flamengo na partida de hoje contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, né? 15ª rodada, né? Estamos quase chegando aí na metade, né? Na metade do campeonato, né? No final do primeiro turno, praticamente. E vamos falar aí sobre essa provável escalação do Mengão. Mas antes eu gostaria de pedir para aqueles que não são inscritos no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não esqueça de apertar o botão do sininho para as notificações. Beleza? Então, pessoal, Flamengo que praticamente vai manter a escalação da quarta-feira, né, contra a equipe do Galo. O Flamengo que teve uma vitória, acho que nem o torcedor flamenguista mais otimista acreditaria naquele placar elástico que o Flamengo conquistou na quarta-feira contra a equipe do Atlético Mineiro. Flamengo que chegou a estar na frente por 4-1 e no finalzinho do jogo ali, numa bobeira da zaga ali, uma desatenção, acabou sofrendo o segundo gol ali do Atlético Mineiro, né? Quando o Atlético já estava com um jogador a menos e o Hulk ali acabou fazendo o seu segundo gol
e o segundo gol do Atlético Mineiro na partida ali, encerrando em 4-2, né? Mas foi uma vitória que mostra aí a força do elenco do Flamengo, mesmo com todos os desfalques, jogadores poupados ali como Pedro, né? Pedro foi poupado, alguns jogadores lesionados no departamento médico, como é o caso do Everton Cebolinha, né? Então, você tem o Igor Jesus também no departamento médico, né? Então, realmente, fora os jogadores que estão na Copa América, né? Que é o caso do Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha, né? E o Varela, o quarteto uruguaio que estão defendendo aí a sua seleção na Copa América, que inclusive jogam hoje contra a seleção brasileira, né? Jogo pelas quartas de final, né, da Copa América entre Brasil e Uruguai. Jogo que será também neste sábado à noite, às 22 horas, né, às 10 horas da noite, lá nos Estados Unidos. Então é um jogo que vale aí a semifinal da Copa América, né? Então vamos ver o que vai dar nesse jogo aí também, logo após a partida de Flamengo e Cuiabá, né? Assim que o jogo acabar entre Flamengo e Cuiabá, começa Brasil e Uruguai pelas quartas de final da Copa América, né? Então vamos torcer aí mais do que nunca para a nossa seleção brasileira ganhar do Uruguai, para que os nossos jogadores aí voltem o quanto antes para para o nosso time do Mengão e reforce ainda mais e deixe o nosso time mais forte ainda com o retorno dos 4 uruguaios aí, que são muito importantes para o time do Flamengo, né? Agora a dúvida e a pergunta que eu deixo no ar é a seguinte: será que esses 4 jogadores, Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela, após a Copa América, tem vaga nesse time aí que está jogando? São titulares absolutos? Rapaz, o Gerson tá jogando uma bola, hein? Que lembra os tempos ali de 2019, época do Jorge Jesus. Que bola tá jogando o Gerson, hein? Para tudo, hein? E tomou conta do meio campo ali, né? Tá fazendo a função da Arrascaeta e muito bem ali como meia, né? E o que falar do Wesley, hein? O Wesley que inclusive recebeu uma proposta aí do Bournemouth, time da Premier League, e o Flamengo recusou a proposta pelo lateral direito, hein? O Wesley que é reserva do Varela, né? E vem aí sendo titular como o Varela tá na seleção do Uruguai, disputando a Copa América. O Wesley assumiu a titularidade aí na ausência do Varela e vem fazendo boas partidas aí, hein? Será que o Varela, quando voltar da Copa América, vai perder a titularidade para o Wesley? Isso é o que veremos, né? Porque olha, o que esse garoto tá jogando é brincadeira, hein? Então por isso que eu estou perguntando aí, será que esses jogadores da Copa América, quando retornarem, conseguirão aí as suas posições ali na titularidade do Flamengo? No caso, Varela na lateral direita, Arrascaeta no meio, o De La Cruz como segundo volante, né? Que acredito que o De La Cruz ele é um jogador que dificilmente perderá vaga nesse time titular, até porque ele joga muita bola, um jogador raçudo, é um jogador que é a cara do Flamengo, é aquele cara que não tem bola perdida, né? E por ele ser segundo volante, ele disputaria ali uma vaga ali com o Alan ou com o Pulgar, né? E entre os 3 jogadores, o De La Cruz realmente, na minha opinião, é o melhor dos 3 ali, né? Entre os 3, o De La Cruz para mim é o melhor.
Então acredito que o De La Cruz aí dificilmente perderá a vaga nesse time titular, né? E o Matheus Vinha? O Matheus Vinha, será que vai ser titular nessa equipe do Flamengo? Ele que disputa a posição ali com Ayrton Lucas, né? O Beijinho, que fez um golaço contra a equipe do Atlético Mineiro, hein? Que golaço do Ayrton Lucas ali, costurando ali a defesa do Galo, né? Aquela defesa do Atlético Mineiro parece até a Avenida Brasil aqui. É uma avenida aquela defesa do Atlético Mineiro. O Ayrton Lucas fez o que quis com aquela defesa e que golaço que fez, hein? Para tudo, hein? Mas como o Flamengo não tem nada a ver com os problemas defensivos do Galo e nem o Ayrton Lucas tem também, fez um golaço de placa. E como tá jogando bola também o Ayrton Lucas, hein? Então não sei, galera, não sei se esses 4 jogadores aí que estão na Copa América terão aí vaga absoluta, né, nesse time titular. Acredito que o Arrascaeta e o De La Cruz não tem como perder espaço no time titular, né? Acredito que com o retorno da Arrascaeta, o Arrascaeta vai voltar para o meio campo, e aí o Gerson deve sair dali do meio de campo na função que ele está fazendo, né? Que é a função da Arrascaeta, a posição da Arrascaeta. A Arrascaeta deve voltar para o meio, e aí essa dor de cabeça vai ficar para o Tite, né? Porque para o Tite manter o Gerson como titular, ele teria que de repente colocar o Gerson na função que ele estava fazendo antes do Arrascaeta ir para a Copa América, de jogá-lo ele ali na ponta direita, aonde está hoje o Luiz Araújo, né? E sacar o Luiz Araújo desse time titular, colocá-lo no banco de reserva, né? Porque antes da Copa América o Luiz Araújo ele estava sendo reserva do Gerson, né? Então é bem provável que o Gerson volte ali para a ponta direita, onde hoje está jogando o Luiz Araújo, né? E o Gerson continue sendo titular desse time, porém jogando pela ponta direita, né? E o De La Cruz voltando como segundo volante ali, aí o Tite deve tirar ou o Alan ou o Pulgar desse time titular, né? Para poder retornar o De La Cruz no time, né? Agora, nas laterais eu tenho minhas dúvidas aí se o Varela e o Matias Vinha serão titulares aí pós-Copa América. Porque o que está jogando o Wesley e o Ayrton Lucas é brincadeira, hein? É brincadeira. E a fase é tão boa do Wesley que até a proposta da Premier League recebeu aí, né? E o Flamengo recusou a primeira oferta dos ingleses, mas as negociações ainda continuam, né? E semana que vem abre a janela de transferência aqui na América do Sul para o exterior, né? No dia 10 de julho. Então, a partir do dia 10 de julho, o Flamengo aí provavelmente deve se movimentar no mercado, né? Muitos aí especulam aí a questão do Lucas Paquetá, né? Se ele vem ou não vem, né? Ele que está numa situação muito complicada lá na Europa, na Inglaterra, né? Com aquele problema lá, né? De apostas esportivas, enfim. Então, e o Flamengo está estudando aí, né? Até juridicamente, né? Se é viável ou não fazer aí qualquer oferta, uma oferta oficial aí pelo Paquetá, né? O Flamengo no primeiro momento ali tentou ali um empréstimo do jogador, né? Mas o West Ham recusou imediatamente, dizendo que só libera o jogador em caso de compra, né? De venda do jogador e compra do Flamengo, né? Que não aceita emprestar o Paquetá para nenhuma equipe, até porque o West Ham fez um investimento muito alto pelo jogador, né? E como o jogador, com essa notícia toda, com toda essa repercussão, querendo ou não, dá uma desvalorizada, uma depreciada no passe do jogador no mercado, né?
E o West Ham já tem consciência de que ele vai perder grana numa possível negociação do Paquetá para qualquer equipe aí da Europa ou de outro continente, como é o caso do Flamengo. O West Ham sabe que vai perder dinheiro, que não vai conseguir recuperar o dinheiro investido quando comprou o Paquetá, né? Até com toda essa situação que o jogador vive no momento, né? Então, com toda essa repercussão negativa que deu, o jogador ele está um pouco desvalorizado, né? E com certeza o West Ham, se vender o Paquetá, vai vender por um valor um pouco abaixo aí do valor que foi investido lá atrás, né? Então, por um lado, até entendo, né, a equipe inglesa de não querer liberá-lo aí por empréstimo, né? E só liberá-lo em caso de venda, né? De compra desse jogador aí para algum clube. Então é isso, né, galera? Vamos falar aqui dessa provável escalação do Flamengo contra a equipe do Cuiabá às 8 da noite no estádio do Maracanã. Flamengo que só vem com uma única alteração da equipe que jogou contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, que é o retorno do chileno Eric Pulgar, que vai ficar ali no lugar do Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz que não é jogador dessa função, né? Ele que é zagueiro, estava ali, né, improvisado no meio-campo ali como primeiro volante, né? O Pulgar que voltou da Copa América desde terça-feira, né? Ele se reapresentou no Flamengo no Ninho do Urubu na terça-feira, mas como o jogo foi na quarta-feira, eu acredito que o Tite deve ter tido ali um bom senso ali, né? Um bom senso de ter entendido que o chileno ali, o Eric Pulgar, acabou de chegar dos Estados Unidos, né? Que a Copa América está sendo sediada e disputada lá nos Estados Unidos, né? Viu que o jogador chegou de viagem na terça-feira, devia estar cansado com todo o desgaste da viagem, com todo o desgaste de ter jogado a Copa América, né? Então acredito que o Tite ali, junto com a sua comissão técnica, deve ter usado o bom senso ali de ter poupado o Pulgar dessa partida, né, contra o Atlético Mineiro. Ele estava ali à disposição para poder jogar, né? Ele chegou até a viajar com a delegação do Flamengo lá para Belo Horizonte para essa partida com o Atlético Mineiro, mas o Tite não colocou em campo, né? Acabou optando em manter o Léo Ortiz como primeiro volante, né? Então, acredito eu, aí já é uma opinião pessoal, né? Acredito que o Tite ali deve ter o poupado na quarta-feira, até por todo o desgaste que ele teve lá na Copa América e todo o deslocamento, a viagem dos Estados Unidos para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Realmente o jogador com certeza chegou de viagem na terça-feira muito cansado, desgastado, né, da competição e da viagem. Então acredito que por isso que o Tite deve ter o poupado, né? Mas tudo leva a crer que o Pulgar hoje, né, hoje já é sábado, o jogador já está descansado, né, treinou aí na sexta-feira, né, a equipe que treinou na sexta-feira, o Tite a princípio ali colocou o Léo Ortiz como em algum momento do treino ali, o Tite ainda chegou ali a testar o Léo Ortiz no meio-campo novamente, mas tudo leva a crer que o Eric Pulgar retornará ali no meio de campo do Flamengo, né, junto com o Alan e com o Gerson ali, né, para poder ali acabar com esse improviso ali do Léo Ortiz no meio-campo, né? Não é do jogador, né? Não é da função dele. Então a escalação do Flamengo é a seguinte: é o goleiro Rossi, a defesa Fabrício Bruno e Davi Luiz, nas laterais, né? Lateral direito Wesley e Ayrton Lucas na esquerda, meio-campo, como eu disse, o Eric Pulgar, o Alan e o Gerson no meio-campo, e no ataque, na ponta direita, o Luiz Araújo, na ponta esquerda, o Bruno Henrique, né? Que está aí cobrindo aí a ausência do Everton Cebolinha na ponta esquerda, né? O Cebolinha que está no departamento médico do Flamengo, né? E no ataque,
temos aí o retorno do Pedro, né, que foi poupado contra o Atlético Mineiro, né, com a entrada do Carlinhos, né, que logo assim que fez o gol, o Carlinhos ele acabou saindo, né, sentiu ali alguma coisa, e o Tite acabou colocando o Pedro, né, na partida. Então o Pedro, que foi poupado contra o Galo, retorna hoje normalmente contra o Cuiabá, começará jogando na equipe titular. Então esse é o time do Flamengo contra a equipe do Cuiabá, né? Rossi, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Wesley, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Alan Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro no ataque, né? Uma equipe muito forte, uma equipe muito competitiva. O Tite aí que vem suportando muito bem a ausência de jogadores importantes aí com a Copa América. O Tite realmente está fazendo o dever de casa, está fazendo um trabalho muito bem, por sinal, e a gente só tem aí a parabenizar o Tite, toda a sua comissão técnica, pela competência e também por fazer esses estudos, analisar os melhores jogadores aí dentro do possível para poder jogar, né? E também parabéns aí ao Flamengo, né, por ter montado uma equipe muito forte, muito competitiva, né? E com a abertura da janela de transferência agora no dia 10 de julho, o Flamengo tende aí a ficar ainda mais forte com possíveis contratações aí nessa janela do meio do ano, né? Isso é o que veremos. Será que o Paquetá vem para o Flamengo? Isso é o que veremos nos próximos capítulos aí, né? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Para aqueles que não são inscritos no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de apertar o botão do sininho para as notificações. Beleza? Vamos ficar aqui na torcida para que o Flamengo hoje confirme mais uma vitória e se mantenha aí mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro. Beleza? Uma ótima tarde para todos vocês, um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!